Fala aí galera, beleza? Hoje eu vou analisar uns palpites de futebol para o dia 7 de janeiro de 2024, domingo. E aqui eu tô mostrando aqui o bilhete que eu havia mandado ontem. Infelizmente o bilhete deu red, tá? No jogo do Frosinone ali. Realmente eu não esperava, mas o Monza infelizmente venceu o primeiro tempo por 2-0 e acabou dando red no bilhete. O jogo da Inter de Milão ali foi. A Inter venceu o jogo, mas foi no sufoco. Tá? O Hellas Verona perdeu um pênalti ali, praticamente ali no último lance do jogo. E as demais partidas até que foram tranquilas ali, bateram com uma certa facilidade, tá? Mas apesar do red, eu consegui recuperar o dinheiro, porque depois que ocorreu o red ali no jogo do Frosinone, eu consegui aí montar outro bilhete com as partidas que faltavam e peguei alguns jogos ao vivo aqui, tá? E aí consegui recuperar o dinheiro que eu perdi no bilhete que eu recomendei. Vou agora fazer as análises de futebol para domingo e vou dar meus palpites aí das partidas. Então, pessoal, a primeira partida que eu vou analisar aqui para vocês vai ser essa partida aqui entre Empoli e Milan. Aqui na classificação, o Milan vem na terceira posição, 11 vitórias, 3 empates e 4 derrotas em 18 partidas. E o Empoli vem aqui, né, na vice-lanterna. Tá? São 3 vitórias, 4 empates e 11 derrotas. Perde bastante, tá? Isso em 18 partidas. O Empoli em casa, pessoal, é o pior mandante. Uma vitória apenas, 2 empates e 6 derrotas. Já o Milan fora de casa tem uma campanha boa para um visitante. São 4 vitórias, 3 empates e 2 derrotas em 9 partidas. Analisando aqui agora o histórico, como a gente viu, o Empoli é o pior mandante do campeonato. Então ele vem aqui numa sequência ruim nos últimos 5 jogos. Tá? Vem tomando aí uma quantidade, né, boa de gols. Aqui tomou 2 gols da Lazio, tomou 4 aqui do Sassuolo, 3 da Atalanta. E o Milan fora, pelo menos nas últimas 5 partidas aqui, vem aí empatando bastante, né? 2-2 com a Salernitana, ganhou um jogo aqui do Newcastle, mas foi um jogo pela Champions. Perdeu para a Atalanta, empatou com o Lecce, empatou com o Napoli. Analisando aqui o histórico total, a equipe do Empoli vence muito pouco em casa, tá, pessoal? Aqui teve uma vitória aqui contra a Salernitana, que é a lanterna do campeonato, por 1-0. Mas fora essa vitória aqui, você vê que tirando essa vitória, a última o último triunfo da equipe do Empoli, aqui foi um amistoso, né? Mas assim, o último triunfo do Empoli pelo campeonato italiano foi aqui um 4-1 contra a Juventus, no dia 22/5 de 23. É uma equipe aí que nessa temporada do campeonato italiano agora vem aí bem mal jogando em casa. Já o Milan fora tem aí dado uma oscilada, pelo menos nos últimos 5 jogos, aí, empatando bastante. Tá? Mas a gente vê aqui, né, que se vocês forem analisar, né, as derrotas do Milan jogando fora, aqui teve uma derrota para a Atalanta, né, que é uma boa equipe. Teve aqui um 3-0 para o PSG, mas foi um jogo de Champions. Aí perdeu aqui para a Inter de Milão. Tá? Mas aqui, pessoal, o cenário que eu vou dar para vocês aqui é o seguinte. O cenário aqui para essa partida é Milan para marcar gol. Tá? Se a gente for ver aqui os jogos do Milan jogando fora, você vê que praticamente em todas as partidas ele tem marcado gols. Tá? Aqui eu vou considerar só partidas da Itália, tá? Vou desconsiderar as partidas da Champions League.
Então, a gente considerando que as partidas só na Itália, a gente consegue ver que a última partida em que o Milan não marcou gol na Itália foi aqui contra o Spezia, no dia 13/5. Então, tem um tempo já que o Milan, da última partida que o Milan não marcou gol pelo campeonato italiano. Tirando amistosos, tirando o Champions League. Já o Empoli aqui, nas últimas 5 partidas, vem tomando bastante gol. Como eu disse anteriormente, tomou 2 da Lazio. Tomou 2 da Lazio. Aí que tomou 4 do Sassuolo. 3-0 do Atalanta, né? Uma equipe que, a gente analisando as últimas partidas aí, é uma equipe que tem tomado bastante gol, tá? Então aqui, até pela classificação, né? Se a gente for ver aqui o Milan fora, o Milan tem 17 gols marcados em 9 partidas fora de casa. Uma equipe que marca muito gol jogando como visitante. Então aqui a melhor entrada nessa partida para vocês é mais de 0,5 gols para o Milan. Acredito sim que o Milan faça aí pelo menos um gol neste jogo. Agora eu vou analisar mais uma partida pelo Campeonato Italiano. Jogo agora entre Salernitana e Juventus. Jogo na casa da Salernitana. Aqui na classificação, a Juventus é a vice-líder do campeonato. Tá? São 13 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota em 18 partidas. A gente pode notar aqui que nos últimos 5 jogos a Juventus não perdeu. 4 vitórias e um empate. Já a Salernitana é a lanterna do campeonato italiano. Em 18 partidas são 2 vitórias, 6 empates e 10 derrotas. Uma equipe que tem a defesa muito vazada, né? São 36 gols tomados nessas 18 partidas pelo campeonato. Analisando aqui a Salernitana em casa, né? Pela tabela aqui a gente consegue notar que a Salernitana é o segundo pior mandante da competição. Em 9 partidas são 1 vitória, 4 empates e 4 derrotas. Já a Juventus fora, uma boa campanha. Tá? 6 vitórias, 2 empates e 1 derrota em 9 jogos. Se a gente for ver aqui, pessoal, o histórico total, agora no dia 4 teve um confronto entre essas duas equipes. O jogo foi na casa da Juventus, jogo de Copa, tá? E a Juventus meteu 6-1. Apesar do jogo ter sido na casa da Juventus, a gente vê pelo placar que existe uma disparidade técnica bem grande entre as duas equipes, tá, pessoal? Até pela tabela de classificação, né, a diferença técnica das equipes é muito fácil ser notada nesse confronto aqui, tá? Analisando agora a Salernitana em casa, a gente vê que empatou ali com o Milan, 2-2, aí perdeu para o Bolonha, né? Venceu da Lazio, perdeu para o Napoli de 2-0 e ganhou aqui da Sampdoria. Isso nos últimos 5 jogos. Já a Juventus fora, nos últimos 5 jogos, uma campanha interessante. 4 vitórias e apenas aqui um empate contra o Genoa. Então, pessoal, eu aqui já vejo um cenário interessante para essa partida, que é o cenário de Juventus para marcar gol. Tá? Se a gente for expandir aqui o histórico, vocês vão ver que a Juventus, na maioria dos jogos jogando fora de casa, faz pelo menos um golzinho. Aqui teve esse 0-0 contra a Atalanta. Se a gente descer aqui um pouco, teve aqui 1-0 para a Inter aqui embaixo, mais um jogo de Copa. Aí aqui 1-0 para o Sassuolo. Mas aqui já foi no dia 4, no dia 16/4, já tem um tempo considerável, tá? A gente vê que nos últimos jogos é uma equipe que, em praticamente todas as partidas jogando fora, marca aí pelo menos um gol. Enfrentando a Salernitana, que nas últimas 5 partidas aí tem tomado bastante gols, tá? Tomou 2 aqui do Milan, 2 do Bolonha, 2 do Napoli. Não é à toa que se a gente vir aqui na classificação, né? Se a gente ver que a Salernitana em casa, tomou 18 gols em 9 jogos jogando em casa, tá? Toma bastante gols aí, uma média de 2 gols por jogo. Então, por esse fato, né, da Juventus tá ali na vice-liderança, né? Queria aí distanciar
diminuir a distância para a líder Inter de Milão. E enfrentando uma Salernitana, que é uma equipe que toma muitos gols, né? O último jogo agora da Copa Itália, tomou 6 gols da própria Juventus, né? Eu vejo sim uma alta chance de ocorrer esse cenário, tá? Está com uma odd interessante. Eu analisei a odd, tá com uma odd bacana. Então a entrada para esse jogo para vocês, sem sombra de dúvidas, e na minha opinião, com muita chance de ser batido, é o cenário de mais de 0,5 gols para a Juventus. Acredito sim que a Juventus faça pelo menos um gol neste confronto. Analisando o jogo agora na Austrália, jogo às 3 da manhã, tá? Entre o Western e Melbourne City. Aqui, pessoal, aqui a gente vai no clássico, tá? Se a gente for ver aqui na tabela, ó, o Melbourne aqui em 10 partidas marcou 21 gols e sofreu 17, uma equipe que marca muitos gols e também sofre muitos gols. E ele vai enfrentar, mesmo fora de casa, né? Mas pega aqui o lanterna do campeonato, tá? A equipe do Western, que marcou apenas 7 gols em 10 partidas e tomou 23. Tá? Considerando aqui, né, a defesa ruim da equipe do Western e o bom ataque aí do Melbourne, enfim, pela quantidade de gols, pessoal, aqui não tem muito o que inventar, até se a gente for ver aqui o histórico, são jogos aí que saem muitos gols, tá? Ó, tanto na equipe da casa quanto na equipe visitante, jogos com muitos gols. Então aqui, sem enrolação, é um jogo para mais de 0,5 gols. Vou falar novamente, como eu falei no vídeo anterior, apostar mais de 1,5 gol, mais de 2,5 gols em campeonato australiano, eu acho arriscado. É um campeonato aí que não tem muita visibilidade aqui no Brasil, então eu acho um pouco arriscado. A odd para mais de 0,5 gols nesse jogo é uma odd baixa, mas eu acho aí que já compensa para dar uma elevada aí no bilhete, apesar da odd estar esmagada, mas é aí o que eu indico para esse jogo aí, sem sombra de dúvidas, jogo para mais de 0,5 gols. Agora aqui pela Turquia, pessoal, a gente tem a partida entre Istanbulspor e Fenerbahçe. Aqui, pessoal, o mercado está dando uma odd de 1,24 para o Fenerbahçe e 11,75 para o Istanbulspor. E não é à toa, se a gente for ver aqui na classificação, ó, Fenerbahçe é o líder do campeonato, baita campanha aí, apenas uma derrota em 17 partidas. E o Istanbulspor é o lanterna do campeonato, pessoal. Olha só que campanha ruim. 2 vitórias, 2 empates e 13 derrotas em 17 partidas. Tomou 31 gols em 17 partidas e o Fenerbahçe fez 44 gols em 17 jogos, tá? Se a gente for ver aqui a campanha do Istanbulspor fora de casa, dentro de casa, uma equipe aí que é o segundo pior mandante, tá? E o Fenerbahçe é o melhor visitante, 7 vitórias e 1 empate em 8 partidas. Tá? Pessoal, aqui, sinceramente falando, né, pessoal? Não precisa nem analisar o histórico, né? Sinceramente falando, o Fenerbahçe é bastante favorito para vencer essa partida, tá, pessoal? Um time muitíssimo favorito para vencer esse jogo. Mas eu vou aí na garantia, tá? Apesar da probabilidade do Fenerbahçe vencer esse jogo ser muito alta, mas eu vou na garantida, tá? O Fenerbahçe joga fora de casa. Eu não sei como está a situação física da equipe, eu não acompanho isso, então eu não sei a possibilidade de dar zebra nesse jogo. Mas aqui, enfim, quem quiser ir na vitória seca vai, tá? Tem uma alta chance de bater, mas eu aqui vou na garantida, eu vou em mais de 0,5 gols para o Fenerbahçe. Se a gente for ver aqui, ó, o Istanbulspor jogando em casa, ó, toma gol pra caramba, cara. Ó, praticamente todo jogo em casa a equipe toma gol. Praticamente toda a partida. E o Fenerbahçe, praticamente em todo jogo fora, faz gol.
é justamente o oposto, ó. E tem um retrospecto muito interessante aqui jogando fora de casa, uma equipe aí que, junto com a Galatasaray, domina aí a grande maioria das edições do Campeonato Turco. Então aqui, sem enrolação, a entrada para mim, né? Quem quiser pode ir na Vitória Seca. Acredito que tem sim uma alta chance de bater, mas eu vou na garantia, eu vou em mais de 0,5 gols para o Fenerbahçe. Sem sombra de dúvidas, acho muito difícil o Fenerbahçe não fazer gol nesse jogo. Mais uma partida aqui pelo Campeonato Turco. A gente tem aqui Galatasaray enfrentando o Konyaspor. Se a gente for analisar aqui a tabela de classificação, Galatasaray vem aí uma campanha parecidíssima com a campanha do Fenerbahçe, tá? O time vem aí em segunda colocação, 14 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota em 17 jogos. Melhor defesa do campeonato, apenas 9 gols tomados em 17 jogos. Vai enfrentar aqui o 16º colocado Konyaspor. Campanha do Konyaspor, 17 partidas, 4 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. Galatasaray, pessoal, é o melhor mandante do campeonato. Tá? São 8 vitórias em 8 partidas. Já o Konyaspor está na 15ª colocação dos visitantes. Apenas uma vitória em 8 partidas, 4 empates e 3 derrotas. Analisando aqui, pessoal, o histórico, né? A gente vê que aqui não tem muito o que analisar, né? Tem aqui uma derrota para o time do Bayern, né? Jogo de Champions League. Tá? Mas aqui realmente o Galatasaray tem um retrospecto na Turquia, jogando em casa muito, muito, muito acima da média em relação aos outros times turcos. Konyaspor aqui nas últimas 5 partidas, uma campanha aí um pouco irregular. Na verdade, bastante irregular, né? Não venceu nas últimas 5 partidas, 3 derrotas e 2 empates. Tá? Aqui, pessoal, o Galatasaray extremamente favorito para vencer o jogo. Uma odd aqui 1,31. Mas eu vou garantir, em Galatasaray empate anula. Tá? Quem quiser pode pegar essa odd aqui 1,31. Eu acho sim o Galatasaray com altíssima probabilidade de vencer o jogo. Mas eu vou garantir o empate. Tá? Em caso de zebra aí, acredito que o Galatasaray não perca esse jogo. No máximo é o empate. Então eu vou aqui entrada em Galatasaray empate anula para esta partida. Agora aqui, pessoal, vamos aqui em Israel, jogo entre o Maccabi Tel Aviv enfrentando o Hapoel Hadera. Se a gente for ver aqui a classificação, pessoal, o Maccabi Tel Aviv é líder isolado do campeonato, tá? 13 jogos, 12 vitórias, apenas um empate e nenhuma derrota. Vai enfrentar o Hapoel Hadera, que está aqui na 12ª colocação, lembrando que esse campeonato tem apenas 14 equipes. A campanha da equipe visitante são 14 jogos, 4 vitórias, 1 empate e 9 derrotas. Maccabi Tel Aviv em casa são 4 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. Já o Hapoel Hadera, 6 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Pessoal, nos últimos 5 jogos, o Maccabi Tel Aviv venceu os 5. Tá? Já o time do Hapoel, nos últimos 5 jogos, 1 vitória e 4 derrotas. Analisando aqui o Maccabi Tel Aviv em casa, pessoal, repare bem na race da equipe jogando em casa, né? Teve aqui um empate, tá? Mas se vocês forem analisar, né, o time tem assim, uma sequência de vitórias considerável. Apesar de alguns tropeços, alguns empates, mas é uma equipe que tem uma baita sequência de vitórias. Vem aqui, né, se a gente for analisar, de 6 vitórias consecutivas, tá? E nos últimos 11 jogos, são 10 vitórias jogando em casa nos últimos 11 jogos. Pega aqui uma equipe fora. Uma equipe que jogando fora oscila bastante.
A gente vê aqui na última partida entre as equipes, que foi aqui em 2022, né? O Tel Aviv venceu por 5-0. Pessoal, aqui eu realmente vejo uma disparidade técnica muito grande entre as duas equipes, tá? E aqui nessa partida eu vou sim em vitória seca da equipe do Maccabi Tel Aviv, tá? Eu vejo assim, não vejo cenário nem de empate nesse jogo. O time do Maccabi Tel Aviv é uma equipe que vem jogando bom futebol no Israel, que vem aí numa baita sequência de vitórias jogando em casa. É uma equipe bem superior, o mercado está dando uma odd de 1,16, tá? Então aqui eu acho difícil até mesmo um empate, tá? Eu vejo um extremo favoritismo para a equipe do Maccabi Tel Aviv. Então nesse jogo aqui eu vou arriscar, eu vou de vitória seca para a equipe mandante, para a equipe do Maccabi Tel Aviv neste jogo. Outro jogo aqui em Israel, jogo entre Maccabi Haifa e Hapoel Jerusalém. A equipe do Maccabi Haifa vem aqui em segunda colocação, 13 jogos, 8 vitórias, 4 empates e 1 derrota. É uma equipe que vem fazendo um bom campeonato, mas vocês veem que não é uma equipe tão dominante assim, igual o Tel Aviv. Tá? Uma equipe que não tem esse poderio todo como o Tel Aviv. Neste campeonato, o Tel Aviv está aqui a 10 pontos de vantagem do Maccabi Haifa. E vai enfrentar aqui o Hapoel Jerusalém, que vem fazendo uma campanha melhor do que aqui a equipe que jogará contra o Tel Aviv. A Hapoel Jerusalém vem aqui em nona colocação, 14 jogos, 4 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. O Maccabi Haifa é o melhor mandante do campeonato. 6 jogos, 4 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. Já o Hapoel Jerusalém, 7 jogos, 1 vitória, 2 empates e 4 derrotas. Então, pessoal, aqui eu já vejo um favoritismo sim para a equipe do Maccabi Haifa. É uma equipe bem superior, joga em casa esse confronto. A equipe aqui, como vocês podem ver, do Hapoel Jerusalém, é uma equipe oscila muito jogando como visitante. E o Haifa até tem aí um retrospecto bom. Tem aqui essas duas derrotas aqui foram, como vocês podem ver, na Liga Europa, tá? Não foi em Israel. Em Israel a equipe do Haifa é uma equipe dominante, é uma equipe que vence a maioria dos jogos, assim como o Maccabi Tel Aviv. A última partida entre as equipes, dia 20/5 de 2023, 5-0 para o Haifa, tá? O Haifa, pessoal, é uma equipe sim favorita neste confronto, mas aqui eu vou dar uma segurada, né? O Hapoel Jerusalém é uma equipe ali, né, que está em nona colocação, como a gente pode voltar aqui para ver, está na nona posição, tá? Aqui eu vou dar uma segurada, tá? Aqui eu vou em Maccabi Haifa para fazer gol. Não vou aí na vitória da equipe do Haifa, não, apesar do favoritismo, mas eu vou aqui em gol. Se a gente for ver que o Maccabi Haifa jogando em casa, ó, praticamente todo jogo é gol, tá? Tirando que os jogos aqui de Liga Europa e de Champions, vocês podem notar que em jogos aqui em Israel, praticamente todos, né? Se não todas as partidas aqui, o Haifa marcou gol. E jogando contra o Hapoel Jerusalém, que é uma equipe aqui que toma muitos gols fora, repare bem, né? Praticamente todo jogo o time do Hapoel Jerusalém tomando gol fora jogando como visitante. Então aqui cenário com altíssima chance de acontecer, tá? É o time do Haifa para marcar gol. Quem quiser pode ir aí num eventual empate anula, tá? Eu acho também muita chance de acontecer. Acho a diferença técnica entre as equipes é bem considerável, sim, para podermos ir no empate anula, mas eu aqui vou dar uma segurada, vou ir em mais de 0,5 gols para a equipe do Maccabi Haifa. Para finalizar a análise, pessoal, do dia 7, domingo dia 7,
Vou aqui na partida agora pela Copa da Inglaterra entre Manchester City e Huddersfield. Então, pessoal, Manchester City é uma equipe aí de Premier League, né? Uma equipe aí, se não uma das melhores, é uma das melhores, se não a melhor equipe do mundo, né? O elenco, se eu não me engano, mais caro do mundo, uma baita equipe, a equipe do City. Se a gente for ver aqui o City jogando em casa, né? A maior parte dos jogos o City faz pelo menos 2 gols, né? Que tem poucos jogos, se vocês forem analisar, que o City faz um gol apenas ou nenhum. A maior parte das partidas o time do City faz 2 gols ou mais, tá? E ele vai enfrentar uma equipe de segunda divisão, tá? Uma equipe de Championship, segunda divisão da Inglaterra, uma equipe que vem lá embaixo na tabela de classificação, tá? Então é o Manchester City, o jogo entre o Manchester City, né? Um dos primeiros colocados da primeira divisão contra o Huddersfield, um dos últimos colocados da segunda divisão, tá? Um jogo bem desigual. A gente vê aqui que o time do Huddersfield é uma equipe que toma bastante gol. Tá? Tomou aqui 4 gols do Leicester na última partida da Championship. Então, a gente vê aqui que é uma defesa aqui bem vazada. Tomou 4 aqui do Leeds. As duas melhores equipes da Championship, tanto o Leicester quanto o Leeds, o time do Huddersfield tomou 4 gols, como a gente consegue ver aqui. Aí tomou aqui 4 também do Birmingham. Então, pessoal, a odd aqui para a vitória do City, ela tá bem esmagada, né? Na Betano que está 1.04. Qual o cenário que eu vejo para essa partida, pessoal? Eu vejo um cenário de mais de 1.5 gols para o time do City, tá? Talvez o Guardiola, né, poupe seus jogadores e escalhe aí uma equipe totalmente reserva ou uma equipe mista. Pode acontecer. Porém, mesmo o Manchester City com uma equipe totalmente reserva, eu acho a disparidade técnica entre as duas equipes extremamente elevada, tá? Acho o time reserva do City muito superior à equipe titular do Huddersfield. Então eu acho a disparidade bem acentuada. Então, pessoal, eu vejo um cenário sim com altíssima probabilidade para ver o time do City, mesmo totalmente reserva, marcando aí pelo menos 2 gols no confronto. O time do City joga em casa, tá? O jogo é na casa do City. Então, sem enrolação, pessoal, o jogo aqui, meu palpite para vocês é Manchester City, mais de 1.5 gols, né? Acredito sim que o City marque pelo menos 2 gols neste jogo. Então, pessoal, esse daqui é o bilhete que eu irei para este domingo, dia 7 de janeiro, tá? Bilhete com 8 partidas e a odd no momento que eu estou gravando está uma odd de 2.13. É isso daí que eu irei recomendar para vocês no dia de hoje. Forte abraço e até a próxima.